Bruno Prado, a sua pergunta ao secretário-geral da CBF, ao vivo. Ele chegou já a Brasília, está indo para o hotel e o jogo rola, a bola rola às 18 horas e o Bruno faz uma pergunta ao Walter Feldman. Boa tarde, Feldman. Boa tarde. Queria falar sobre a questão dos atletas da seleção, né? Eles demonstraram uma insatisfação, depois colocaram aquela nota esclarecendo que jogam normalmente, que tem algumas questões, mas eles vão defender a seleção como sempre defenderam. E vendo de fora me dá a impressão que assim, diminuiu a temperatura depois do afastamento do presidente Rogério Caboclo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão e como está hoje a situação legal, vamos dizer assim, do presidente em relação a um possível retorno ou não, até um afastamento definitivo do Rogério Caboclo. Bom, vocês todos acompanharam, nós vivemos um verdadeiro furacão nos últimos dias por conta das denúncias que foram oferecidas, o necessário afastamento do presidente Caboclo, que aconteceu por determinação da Comissão de Ética, mas instado muito pela decisão de toda a diretoria da CBF, que nesse momento era a melhor situação, na medida que ele teria condições adequadas de fazer a sua defesa sem estar na direção da entidade. Ou seja, não houve nenhuma dúvida em relação a isso. Antes desse acontecimento, realmente houve alguns contatos da seleção brasileira, do Tite, do Juninho, com o presidente Caboclo. Foram reuniões relativamente tensas. Com a saída do presidente Caboclo, eu diria que houve uma mudança parcial. Ela não foi determinante para que os jogadores e o professor Tite estabelecesse a sua manifestação contrária à organização da Copa América aqui no Brasil. E eu diria que nesse momento, com os resultados que nós acompanhamos das eliminatórias e com a estabilidade da seleção brasileira decidindo jogar a Copa América, nós estamos em plenas condições de realizar o melhor do ponto de vista técnico, tático e buscar um bom resultado. Walter, a sua participação aqui no programa é extremamente importante. Eu mais uma vez agradeço a gentileza de você ter atendido a nossa ligação. E é a única, viu, Vanderlei? A única entrevista que eu dei em todo esse período, particularmente no rádio, por um enorme respeito que eu tenho por você e por hoje ter um pouco os elementos possíveis de pelo menos prestar algumas informações. Então eu agradeço mais uma vez e faço a seguinte pergunta. Você, antes dessa turbulência, ainda em função do último jogo da seleção brasileira, você discutiu com o Carlos Caboclo ainda no estádio? Com o Rogério Caboclo ainda no estádio? Essa é uma pergunta. A outra, como é que você está administrando o fato desse afastamento e como está a situação assédio sexual, o processo dentro da CBF? É verdade que você foi demitido e houve uma reversão nessa demissão, horas antes do afastamento do Caboclo. Eu acho que esse momento é importante para você dizer exatamente o que aconteceu, porque cada vez que a gente ouve versões ou suposições, a gente nunca sabe o que é realmente verdadeiro. O que você pode esclarecer sobre tudo isso? Olha, Vanderlei, a sociedade brasileira tem direito à informação. E é exatamente o trabalho que vocês realizam cada vez mais nas instituições, sejam públicas, sejam privadas, seja como a CBF Futebol, uma instituição privada, mas de caráter público e que tem um acompanhamento rigoroso por parte dos torcedores, dos clubes e da imprensa particular, tem que dizer exatamente o que houve. E o que aconteceu, eu diria que nos últimos tempos havia uma discordância de procedimentos em relação ao presidente Caboclo e toda a sua diretoria. Eu diria que praticamente sem exceção. Ele que tinha feito uma gestão transformadora, seja como CEO, depois como presidente eleito há praticamente 2 anos, ele teve uma mudança de comportamento. Isso atingiu duramente aquilo que a diretoria enxergava como uma postura mais adequada, e a partir daí nós começamos a trabalhar num processo crítico,
processo de certa forma de enfrentamento daquilo que vinha sendo decidido, até quando houve a apresentação da denúncia na Comissão de Ética, que permitiu o elemento material para que a diretoria, a partir de então, confirmasse a necessidade do seu afastamento. Naquele momento, nós já tínhamos tido algumas discussões anteriores, onde apresentávamos essa discordância de toda a diretoria, eu diria, unânime, consensual, e o presidente Caboclo insistia que era essa a sua maneira e que ele continuaria e que não apresentaria sua licença. No momento do jogo em Porto Alegre, que as imagens mostraram, é que nós tivemos a nossa conversa mais contundente, mais dura, eu diria em termos popular, onde dizia para ele que o afastamento não era mais um pedido, mas era uma necessidade, e que a partir daquele momento a diretoria iria trabalhar ativamente para que isso acontecesse. Esse foi o momento mostrado nas imagens da nossa discussão, e a partir daquele instante, através da diretoria de compliance, o diretor André Megali formulou um requerimento a toda a diretoria para que apresentasse essa informação à comissão de ética. Foi o que aconteceu exatamente, os fatos, claro que os diálogos ainda não foram devidamente revelados, mas essa é a essência do atrito, do acontecimento e do desdobramento posterior. Diga, Bruno. Feldman, o Caboclo chegou a cogitar demitir o Tite ou não? Sim, vocês fizeram uma pergunta sobre a minha demissão. Quando eu apresentei ao presidente Caboclo que nós iríamos trabalhar pelo seu afastamento, ele imediatamente me considerou alguém fora da equipe e produziu a minha exoneração retroativa, que foi rapidamente revertida pelo coronel. Não, em nenhum momento o professor Tite, pelo menos que nós sabemos, teve a sua estabilidade comprometida. Mas, claro, nos últimos dias houve, como eu tive com o presidente Caboclo, também o professor Tite teve discordâncias profundas, particularmente na realização da Copa América. A última pergunta, é muito pouco provável o retorno dele à presidência, Feldman? Nós temos que respeitar a decisão da Comissão de Ética. Ela tem hoje elementos, que eu diria, substanciais para tomar a sua decisão, mas temos que respeitar aquilo que ela vier a concluir a partir da denúncia oferecida, da defesa apresentada e da manifestação das testemunhas. E isso será apreciado pela Comissão de Ética e logo em seguida nós teremos uma Assembleia das Federações para confirmar ou discordar do parecer que for exarado.